Nosso assunto hoje, acho que vai dar para dar uma aumentadinha aí, né? É a evangelização voltada para as necessidades, que é a sétima marca, né, que a gente tem. E veja só essa frase diz tudo sobre esse tema, que diz assim, que a necessidade das pessoas que não são cristãs é a oportunidade da igreja para evangelizá-los. Está escrito errado aqui, mas passa, né? Então, a necessidade que o ímpio tem, a necessidade que ele tem lá na casa dele, no trabalho, não importa. A necessidade deles, das pessoas que não têm Jesus, é a grande oportunidade da igreja chegar, não só nele, mas chegar em toda a família. É por isso que essa marca, os estudiosos, né, desse estudo, consideram a mais importante para o crescimento da igreja. Todas as marcas são importantes, mas eles dizem que essa aqui, em relação à evangelização, porque realmente é a evangelização que faz o crescimento de uma igreja, que a evangelização voltada para as necessidades do pecador, da pessoa sem Jesus. Então, essa evangelização, ela surte um resultado de grande progresso para a igreja do Senhor Jesus. Nós temos a nossa figura, né, que não é de hoje que a gente está olhando para ela, nem sempre esforço resulta em resultados melhores. Não adianta, muitas pessoas na igreja trabalham, às vezes o pastor trabalha, todos estão trabalhando para que a igreja possa crescer, possa se desenvolver, mas usando, às vezes, ferramentas que não vão funcionar, que não tem jeito. Eu já contei para vocês a história do Hudson Taylor, o nosso missionário que foi na China. Então, quando ele chegou lá, havia muitos missionários ingleses, havia missionários de outros países, irlandeses. E qual que era o problema? O problema é que as pessoas não se convertiam na China. Os chineses não queriam o evangelho. Mas não é só os chineses que não querem o evangelho. Os outros países também, eles não querem o evangelho. Aí ele entendeu que os pastores, eles não se vestiam como os chineses. Eles não estavam calçando o mesmo sapato dos chineses. Usava aqueles chapéus, sabe? Um chapéuzão lá, que vinha lá da Inglaterra, daqueles lugares. Eles eram tipos completamente diferentes, que não conseguiam nem um oi, nem um pouco da atenção dos chineses. Então ele falou, olha, eu não vou ficar aqui nessa cidade, porque na cidade já tem muito missionário. E foi para o interior, para aqueles cantões. E ele teve o mesmo resultado negativo. Talvez ele pensava, o problema é o lugar. Essa é uma grande desculpa que nós, pastores, temos. A nossa desculpa é, mas aquela cidade é uma cidade difícil. Né? Assim, mas aquele lugar é um lugar difícil. É uma forma legal, sabe, conveniente da gente dizer que existe um problema e eu não consegui ainda identificar esse problema. Então é mais fácil eu falar o quê? Não, aquele lugar lá é um lugar muito difícil. Só que é onde floresceu outras igrejas evangélicas, é onde deu certo para outras igrejas, então por que não está dando certo para nossa igreja? Então, irmãos, nós temos que entender que as pessoas têm necessidades que, quando são atendidas, fica mais fácil de evangelizar. Aí, voltando a falar do nosso missionário, primeiro ele culpou a cidade, que era muito grande, né? Todos os missionários culpando a cidade, então ele foi para o interior, não, porque o campo é muito difícil, porque as pessoas lá são muito pobres, muito miseráveis, coisa e tal, e nada. Aí ele fez uma mudança radical. Ele disse, calma lá. Comprou uma roupa de chinês, um sapato daqueles, sabe, aquela sandália de pau de chinês, e um chapéu horrível de chinês. Assim, a gente pode falar que é horrível, os nossos devem ser as coisas mais lindas do mundo. Então ele se vestiu exatamente como um chinês.
E o que aconteceu? Aconteceu que ele começou a ter sucesso na abordagem. Começou a dar oi para as pessoas começaram a dar oi para ele. E aí ele viu que funcionava aquilo lá. E através desse comportamento, ele conseguiu assim alcançar mais corações. Ele começou a entender as pessoas, a necessidade das pessoas. E os outros missionários que estavam lá na capital, nas cidades grandes, iam para a Inglaterra e falavam mal dele. Aquele lá, você precisa de ver, aquilo é um infiel, porque ele está se vestindo de forma horrível. Meus irmãos, os missionários que estavam lá na cidade são esses irmãos, esses camaradas aqui, olha, entendeu? Eles estão empurrando uma carroça de roda quadrada. É difícil. As rodas existem, está em cima da carroça, é só colocar a roda certa, vai andar. Pode até andar devagar, mas tem que andar. O que não pode é ficar aí a solavancos e numa miséria danada, não dá certo. Por isso, meus irmãos, evangelização voltada para quê? Para as necessidades. Já estudamos as marcas, né? Pode passar aí, Felipe, né? Vai ser bem rápido aí. 6 marcas nós já estudamos, que é a liderança capacitadora, foca em desenvolver o potencial da equipe, capacitar os irmãos. É por isso que a gente vai voltar com o seminário, né? Segunda-feira já tem aula no seminário de novo. Ministério orientado pelos dons, colocar a pessoa certa na função correta, melhora desempenho, as pessoas trabalham com alegria, reduz a carga dos líderes. Espiritualidade contagiante. Então, isso é individual. Uma vida espiritual apaixonada faz muita diferença nas igrejas. O que vai fazer diferença numa igreja é aqueles irmãos que têm uma vida espiritual apaixonada. Eles têm uma verdadeira paixão, sabe? Pelas coisas que elas fazem, aquela alegria contagiante, aquele amor. Isso contagia. Estruturas funcionais. Então, irmãos, quando as estruturas servem ao propósito da igreja, está muito ligado ali no segundo, né, que é ministério orientado pelos dons. O culto inspirado. Então, o culto inspirado, onde é feito com amor, usamos lá 1 Coríntios 16, 14, façam tudo com amor, né, e tem o objetivo de aproximar as pessoas de Cristo, que deve ser o centro do culto. Então, se vamos... eu vim para o culto, você veio? Venha inspirado. Venha com alegria, para que quando as pessoas te veem, ou na porta, ou entrando pela porta, possam ver como se fosse um anjo de Deus enviado para auxiliá-los. Então, a pessoa entra com aquela inspiração, olha, eu vim para o culto, venha com alegria, venha com amor, né? Falamos dos pequenos grupos, da importância, né, dos pequenos grupos numa igreja, casas que transformam o mundo. Como assim? Isso, você lá na sua rua, o dia que você resolve abrir a sua casa para fazer uma oração, para fazer lá um estudo bíblico simples que seja, pode ser você um homem, pode você uma mulher, não importa. A sua casa, a partir daquele momento, é uma transformadora do mundo. Porque uma alma pode se converter lá. Eu, quando era criança, tinha novena. Na minha casa tinha novena, muita novena. Mas eu me lembro, né, da minha mãe ali. Então, às vezes, uma pessoa faz um culto na casa dela, os adultos chegam, pode estar cansado, sem atenção e coisa e tal. Mas eu, quando criança, eu me lembro de muita coisa que acontecia naquela novena. Quer dizer que se o cristão ele resolve fazer um culto, ou fazer lá um estudo bíblico na sua casa, aquela mãe que leva uma criança, pode ter 6 anos, pode ter 7 anos, a semente que é jogada ali fica. Então, são casas que abençoam o mundo, né, que transformam o mundo. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar da evangelização voltada para as necessidades. Como foi colocado lá na primeira página,
Volta lá para a primeira página, Felipe, depois eu já volto aqui nessa aqui, só para a gente lembrar que a necessidade dos não cristãos é a oportunidade da igreja para quê? Para evangelizá-los. Então, necessidade do meu vizinho, necessidade do meu amigo de trabalho, é o quê? É a minha grande oportunidade de evangelizar. Agora sim, veja lá, meus irmãos, evangelização. O que nós lemos aqui em Atos, no capítulo 8? Nós falamos de um homem. Qual é o homem? Bem, o nome dele é Filipe. A verdade é que muitos irmãos, eles foram dispersos depois da perseguição de Estevão, e um deles se destacou de uma forma, assim, muito peculiar. Primeiro, porque ele foi aonde ninguém queria ir. Para uma cidade que é Samaria, ninguém quer ir. Um judeu não ia querer ir lá. Então ele escolhe um lugar, e justamente o pior lugar. Parece até, acho que o nosso Hudson Taylor, então acho que ele deve ter lido sobre Filipe. Porque ele, ao invés de ficar na cidade, no conforto da cidade, o que ele faz? Ele vai lá para os interiores. Então aqui ele está indo aonde tem necessidade. Necessidade do que lá? Bom, se faltasse, se eles fossem supridos financeiramente, se eles fossem supridos intelectualmente, eles não eram supridos espiritualmente. E por isso ele vai para um lugar onde existe uma grande necessidade espiritual. Por isso, irmãos, um missionário, quando ele vai sair, se ele for um missionário evangelista, ele vai aonde não tem um trabalho que ele pode fazer. Um trabalho que ele pode, vai escolher qual cidade. Vou escolher. Quando o nosso patrono da Missão Batista da Fé, o Boyce Taylor, ele foi convidado para vir para o Brasil pelo missionário, o apóstolo da Amazônia, que é o Eurico Nelson. E aí, lá nos Estados Unidos, ele fez uma promessa. Não, eu vou para a Amazônia. Pode deixar que quando eu for lá no Brasil, eu vou lá para a Amazônia. 1922, ano do centenário, hein? Aí teve um grande culto lá no Rio de Janeiro. Apresentaram o Boyce Taylor como o maior pastor missionário que tinha no mundo. E era a igreja dele. Uma cidade de 4 mil habitantes, tá? E ele, então, podia se encher todo. E lembrou, eu tenho que ir lá para a Amazônia. Veio com o secretário da convenção, veio com o tesoureiro, sei lá o que mais. E disse, vamos lá para a Amazônia. Naquele tempo não tinha avião, naquele tempo não tinha carro, não tinha estrada. Estou falando de 1922. Bateram nas costas dele, pois bem, bois, vai ficar para a próxima, sabe? E aí ele entendeu. Como assim para a próxima? Não dá para a gente ir com você. Lá, quem vai para lá morre. Então, o Boyce foi sozinho, se encontrou lá com o missionário, e aí então ele entendeu que lugar de grandes necessidades. Quando ele voltou para a igreja dele, ele fez um propósito no coração, que depois de um ano da sua volta, ele estaria enviando casais para a Amazônia, para aquele lugar. Ele fez um desafio. Ele ficou o ano inteiro fazendo o desafio e 3 casais atenderam o pedido. Irmãos, o Acre hoje, que era o olho dele, é um dos estados mais evangelizados do Brasil. Se não tiver em primeiro, está em segundo. E, na proporção, é um dos lugares que mais tem igrejas batistas no Brasil. Olha só a semente que ele plantou. Por isso, a gente olha e percebe que quem disse isso, evangelização voltado para as necessidades, estava certo. Mas olha o que diz aqui. A área de evangelização tem sido, assim, alvo de mito, né? Por quê? O que a gente tem que diferenciar? Formas de evangelização que deram certo uma ou em 100 igrejas,
de princípios de evangelização que valem para todas as igrejas incondicionalmente. Aí, de repente, uma pessoa vai lá e fala assim, olha, o que dá certo para evangelizar as pessoas é fazer cruzada missionária. Tem que fazer cruzada missionária. É porque o Billy Graham fez, é porque o pastor Rubens Lopes fazia, é porque... Pois é. Então, deu certo em 100 igrejas. Mas isso é o quê? Isso é uma forma de evangelização, não é um princípio de evangelização. Ah, o bom mesmo é ter o evangelismo explosivo. Eu já fiz esse curso. Mas é interessante que você vai lá, tem 100, 150 pessoas fazendo o curso, aí você volta um ano depois na igreja dos 100, 150, às vezes está do mesmo jeito. Mas lá eles dizem que em 33 anos, o mundo inteiro vai ser evangelizado. A gente sabe que até hoje não foi. Mas por quê? Exatamente por isso. O que deu certo numa igreja, necessariamente, pode não dar certo em outra igreja. Porque é uma forma de evangelização, não é um princípio de evangelização. E o que a gente percebe? Que o princípio da evangelização na Bíblia é aquele que é orientado para a necessidade. Então, o princípio bíblico de evangelização é realmente, como Jesus disse, eu como médico, né? Eu vim para curar os doentes. Por quê? Porque os sãos não precisam de médico. Ele está falando para nós. Ele está falando qual que é o princípio. Isso aí não é uma forma de evangelização, é o princípio de evangelização. Eu vim chamar o quê? Pecadores ao arrependimento. Pessoas que estão lá no buraco, pessoas que estão lá no vício, pessoas que estão lá na sua ganância. Essas pessoas, elas têm necessidades, então Jesus vem para atender essas necessidades. Você olhar aqui no capítulo 8 que nós lemos, veja a simplicidade no versículo 5, que ele desce numa cidade lá, e o que ele faz? Depende da tradução, mas aqui a tradução, meus irmãos, que eu tenho, é pregava a Cristo. Tem tradução que diz assim, e anunciava Jesus, falava sobre Jesus. Então, está falando sobre Cristo, uma coisa muito simples, é até fácil de fazer para o Filipe, porque ele é conhecido como Filipe o evangelista. Ele não é o Filipe apóstolo, esse aqui é o Filipe evangelista. Então ele desce, ele vai lá, e o que um evangelista faz? Fala de Jesus. Mas aí você vê um monte de necessidade. Você vê, por exemplo, no versículo 6, 7, que muitos espíritos imundos, clamando, muitos paralíticos, muitos coxos curados, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas que estavam... E o que está acontecendo, pastor? Está acontecendo que ele está atendendo necessidade. É isso que está acontecendo. O evangelismo dele foi voltado para as necessidades. Então, tem uma outra pergunta aqui, né? Será que cada cristão é um evangelista? A resposta que a gente ouve, não, sim, todo cristão é um evangelista e ele tem que ganhar almas para Jesus. Todo cristão é um evangelista. Bem, mas não é assim que a palavra de Deus apresenta para nós. Vejam só, a Bíblia ensina que evangelista é aquele que evangeliza. Evangelista, ele também tem que ter o dom. É um dom, o dom do evangelismo. O dom de você realmente poder apresentar o evangelho com essa facilidade que o Filipe tem para apresentar o evangelho. Então, irmãos, veja, para ser um evangelista é preciso o quê? É preciso ter o dom. Então, se eu não tenho o dom, eu não preciso evangelizar. Oba! Estou livre! Não tenho o dom, eu sei que eu não tenho o dom do evangelismo. Eu nem sei abrir minha boca direito. Eu morro de vergonha, não é assim? E é um prato cheio para quem não quer fazer nada. Agora,
Uma coisa é não ter o dom, outra coisa é não fazer nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, eu não tenho dom. Então. Ah, você não tem o dom? Não tem problema nenhum. Isso não significa que você não vai fazer nada para que uma alma seja evangelizada. Ali, irmãos, quem não tem o dom de evangelismo tem outros dons. E é o dom que ele tem que Deus vai usar para colocar o ímpio diante de um evangelista. Eu coloquei aqui o exemplo da Dorcas, porque não tem um exemplo melhor do que ela no Novo Testamento. Não tem. Ela não é evangelista. É bem provável que talvez pessoalmente ela evangelizou muito pouco. Por que eu digo isso? Porque uma costureira com a agulha na mão, ela vai ter muito pouco tempo para conversar com pessoas. Ela vai estar mais trabalhando do que conversando, do que falando, do que até mesmo evangelizando. Mas ela tinha como dom o dom do socorro. Quando chegaram lá na sua casa, que ela estava morta, as pessoas estavam chorando, mostrando, olha, ela fez essa toalha aqui, ela fez essa manta aqui para mim, ela fez, calma lá, o que essa mulher fez? Ela usou o dom que ela tinha e colocou muitas pessoas para ouvir o evangelho. Ela convidava, provavelmente ela convidava, as pessoas iam atrás dela, ela atendia as necessidades, vai ouvir o evangelho na igreja. Olha, eu posso convidar uma pessoa, um irmão evangelista que tem na igreja, para fazer uma visita, falar de Jesus para você. A pessoa acabou de ser atendida por ela, não vai falar não. Ah, pode, né? Com aquela má vontade, mas pode. Sabe? E, de repente, aquela é a oportunidade que a igreja tem. Mas só criou-se aquela oportunidade porque tem uma Dorcas com agulha na mão. O dom dela não é evangelismo, mas ela está sendo usada por Deus para trabalhar para o evangelismo das almas. Ainda que ela não tenha o dom, mas ela é usada. Tá? Ela não era evangelista, mas usou o seu dom para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Agora, irmãos, é fundamental fazer diferença entre os que têm o dom e aqueles que Deus deu outro dom. E parece assim uma coisa estranha falar isso, mas eu digo que eu entendi isso. Eu entendi essa questão. Por que é fundamental fazer diferença entre o que tem o dom do evangelismo daquele que tem outro dom? Por quê? Porque evita frustração desnecessária e aquele pensamento ruim de que eu sou um fracasso, não consigo ganhar nenhuma alma para Jesus. Ah, eu sou um fracasso. E aí acontece. Quando eu fiz, voltando a falar do curso em São Paulo, do evangelismo explosivo, cada um saía com o seu tutor. Aí fomos lá na casa de uma senhora e tal. Parece que a pessoa já estava pronta para levantar a mão e aceitava Jesus, recebia Jesus. E aí tinha um pastor, coitadinho, ele era pastor batista regular. Aí toda noite que saía, né? O meu não aceitou, não. É aquele jeito dele, né? Só o dele que não aceitava, né? Parecia o Charlie Brown, né? Que quando saiu com aquele pacotinho lá no dia das festas, todas as casas que ele ia, em vez de ganhar uma bala, jogava uma pedra. Só no dele que ele jogava uma pedra, não dava uma bala para o Charlie Brown. E aí, então, ele estava lá. Mas ele era muito brincalhão, né? Hoje eu fico pensando que, se fosse com outra pessoa, poderia ser, eu sou um fracasso, eu acho que eu vou até abandonar o ministério. Não, você não precisa. Você prega a palavra de Deus, você anuncia a palavra de Deus. Pode ser até que você nem tenha esse dom do evangelismo. Mas Deus vai colocar uma pessoa perto de você que tem. E você, como pastor, você vai pregar a palavra, vai anunciar a salvação. Pessoas vão se converter com a tua palavra, mas quando for fazer um evangelismo pessoal, carrega alguém junto. Olha só, irmãos, como é que eu posso saber disso, né?
Note que alguns irmãos têm facilidade de apresentar o evangelho de forma simples, com amor, muita paciência, para aqueles que não conhecem Jesus. Volta aí em Atos capítulo 8, versículo 5. Olha lá, o que está acontecendo? O Filipe, ele desceu em Samaria e fez o quê? Apresentou Jesus e um monte de gente se converteu. Ele tinha o dom, mas também tem que ter paciência. Tem que ter o jeito ali. Ele tinha esse jeito, ele tinha essa paciência para ir lá numa cidade ou ir na beira da estrada. É interessante. Por que Deus não pegou o Pedro para evangelizar aquele sujeito lá, aquele etíope? Já pararam para pensar por que não pegou o apóstolo Pedro? Não me é lícito sentar perto de um que não é judeu, que não é circuncidado, né? Ele falaria isso do lado da carroça lá. Falaria. Então, irmãos, ele também não tinha lá essa capacidade toda de evangelismo, não. Mas quando ele pregava, 3.000 pessoas se convertiam. Mas na hora de evangelizar mesmo uma pessoa, uma alma, quem é que Deus usou? O Filipe. Para o carro. Vai lá, andando devagarzinho. O senhor está lendo? Estou. Né? O senhor entende que o senhor lê? Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Eu posso subir? Né? Olha, isso é o evangelista. Aquela paciência, aquele cuidado, aquela visão de necessidade. Deus sabe o que faz. O nosso Deus sabe. Então, note a diferença entre Estevão, o doutrinador, e Felipe, evangelista, na forma que abordaram os ouvintes e no resultado. Eu gosto do Estevão. Eu amo o Estevão. Pela coragem, pela audácia, pela firmeza, pelo conhecimento bíblico, pelo doutrinamento. Ele tinha o lugar dele, tem o lugar dele como o primeiro mártir da igreja. Mas ele decididamente não era um evangelista. Aqui no capítulo 8, capítulo 7, dá uma olhadinha aí, né, no capítulo 7, versículo 51, diz assim, ele estava lá falando, né, teve a oportunidade de evangelizar todos os presentes ali, ele olhou para esse pessoal e disse assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu o Espírito Santo, vocês e seus pais. Bom, né? Não dá, nem precisa falar para vocês que pegaram pedra, jogaram pedra nele e mataram ele. Mas ele não tinha muita paciência. Só dele ver a cara meio zangada do pessoal lá, ele apontou o dedo e disse, homens incircuncisos de coração, rebeldes, seus pais rebeldes, vocês são filhos rebeldes. O evangelista não vai fazer isso. O evangelista, ele tem respostas. O evangelista, ele não trabalha com facão, ele trabalha com aquelas agulhas cirúrgicas. Ele sabe onde ele pisa. Então, existem os evangelistas dentro da igreja. Nós temos que descobri-los. Muito bem, vamos continuar aqui, para a gente poder terminar, né? O que cada irmão poderia fazer para o evangelismo da sua igreja, né? O que cada um pode fazer? Pastor, será que ele tem que aumentar o relacionamento com os ímpios? A resposta é não. Você querendo ou não, você cristão, dentro do seu rol de conhecimento, você vai perceber, isso é uma pesquisa que eles fizeram, eu até respeito, porque foi pesquisa feita por cristãos. E não é qualquer cristão, pessoas responsáveis. Diferente desse negócio aí de Ibope, essas coisas. Esses irmãos, eles, na pesquisa deles, descobriram que 10% do entorno de conhecimento é não cristão. Só 10%? Só 10%. Pouco vai ser família, outro pouco vai ser os irmãos da igreja, mas 10% são pessoas que não são crentes, que não têm igreja nenhuma. Então, eu tenho que aumentar, né? Eu tenho que aumentar para os 90%. Aí eu vou poder chamar bastante gente para a igreja? Não. Você não tem que aumentar coisa nenhuma, né?
É apenas agir como cristão no meio que você vive. Haja como um cristão no meio desses 10% de incrédulo que você conhece. O que deve fazer então? Bom, eu devo servir esses 10% não cristãos com um dom que Deus me deu. Tá? Pegar esse dom, eu não tenho o dom de evangelismo, mas eu devo ter algum. Eu tenho que descobrir o meu. Então, o que eu faço? Eu descubro, eu sei que eu tenho um dom, e através do meu dom, eu posso, naquele círculo pequeno, conduzir uma pessoa para ouvir o evangelho. Ser usado por Deus no dom que Ele me deu, para quê? Para que eu possa falar para a pessoa, você não quer ir na igreja comigo domingo à noite? Você poderia ouvir a palavra de Deus? Olha, eu vou fazer um culto lá em casa, você não quer participar? Então, irmãos, cada membro tem seu próprio rol de conhecidos não cristãos. Quando somados, aí você pega assim, 10% meu, 10% da Nora, 10% do Adriano, 10% da Fran, 10% aqui do Adão, 10% da Sila, entenderam? Olha quanto que não vai dar. Os conhecidos dela não são os meus. Os conhecidos do Adriano não é o do Juvenal. Então, na verdade, a igreja tem um alcance muito grande. Você não precisa falar, não, agora eu vou ficar com um amigo só ímpio para poder... Não, você não precisa disso aí. Você só precisa ser um cristão verdadeiro onde você é e usar o dom que Deus te deu nesse círculo que é pequeno da sua vida para poder alcançá-los para Jesus. É só isso. É isso que você precisa fazer. Né? Olha, tem o exemplo aqui de Mateus. Qual que era o círculo de Mateus? Só gente que não presta. A gente tem visto isso no domingo à noite. Era publicanos, era pecadores. Então, irmãos, o círculo dele era muito diferente. Vamos dizer que o Mateus, ele, assim, com certeza ele conhecia o Pedro. Mas o círculo de amizade do Pedro, no meio daqueles pescadores, era muito diferente do Mateus, que era um publicano. Agora, o Pedro, meus irmãos, tinha que trabalhar no meio daquele grupo de pescadores para levá-los a Jesus. Enquanto que o Mateus, ele fez o que devia fazer, fez um jantar lá, um almoço, e chamou os pecadores, chamou os publicanos para que eles pudessem ouvir o evangelho. Você pega uma pessoa idônea, que era uma pessoa generosa, que era uma pessoa considerada espiritual, que é o Cornélio, em Atos capítulo 10, ele faz o quê? Ele pega, ele chama os amigos dele para ouvir a palavra de Deus. Ele quer que as pessoas escutam também, ele vai lá. Então veja só, se Cornélio morasse lá em Cafarnaum, onde estava o Mateus, o rol de conhecido dele seria muito diferente do Mateus e muito diferente do Pedro. Por quê? Porque ele era um homem da alta sociedade. Então, o rol de conhecidos dele seria a alta sociedade. Enquanto que do Pedro, coitadinho, baixa sociedade. Nós ia ser amigo do Pedro, né? Nós estávamos lá no meio lá. E o do Mateus, né? Vamos nos colocar no meio lá, não tem problema nenhum. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? Servir o não cristão com o dom que Deus lhe deu. Está ali, né? Até ressaltado. Agora, a chave do crescimento da igreja é direcionar as atividades evangelísticas para questionamentos e necessidade dos não cristãos. Então, essa é a chave de crescimento de qualquer igreja. É a chave do crescimento da Igreja Batista da Fé. Qual que é? É direcionar as atividades evangelísticas para os questionamentos e necessidades dos incrédulos. É os nossos irmãos encontrar necessidade dos não cristãos que ele conhece e tentar atender com o dom que Deus lhe deu. É a chave do crescimento de qualquer igreja, não é? Isso aqui é um princípio diferente da forma como nós falamos. A forma é uma cruzada, a forma é o II. Isso aqui não é forma, isso aqui é um princípio. Isso aqui pode ser para uma igreja grande, pode ser para uma igreja pequena. Esse é o princípio usado por Jesus. Esse é o princípio usado aqui em Atos capítulo 8 pelo Filipe evangelista.
tá? Então, quem melhor conhece a necessidade de um incrédulo que um irmão da igreja que o tem no seu rol de conhecidos não cristãos? Quem melhor conhece a necessidade daquele seu amigo incrédulo que você? Você conhece. Então, tente atender, né? Quem melhor que o membro da igreja para usar o dom que Deus lhe deu para atender uma necessidade do incrédulo e, através dessa ação, convidá-lo para o culto. Então, use o seu dom para atender necessidades. Faça isso. Você é a pessoa certa para o evangelismo. Não, mas eu não sou evangelista. Não precisa ser. Deus vai colocar um evangelista para te ajudar. Essa pessoa pode ser levada para a igreja. Você pode ser usado por Deus para levar a palavra de Deus para essa alma, né? Então, como é que eu posso usar o meu dom, né? Então, ora para Deus, para você descobrir o seu dom. Senhor, eu quero descobrir o meu dom. Você tem. Mas qual que vai ser? Bom, Deus vai falar no seu coração. Com certeza Deus vai falar. Se você estiver orando, Ele vai te dar uma resposta. Senhor, me ajuda a descobrir o meu dom, porque eu quero usá-lo para que as pessoas venham ao conhecimento da salvação. E aproveite cada oportunidade. Então, seu círculo de convivência traz oportunidades, né? As pessoas são confusas, necessitadas, que alguém se importe com elas, né? Então, tem muitas necessidades no mundo. Saúde, financeira, emocional, relacionamento em crise, ambiente de trabalho pesado, luto, medo. Olha, não falta necessidade. Ah, você está com medo? Ah, eu também tinha medo, né? Mas eu conheci uma pessoa que tirou o meu medo. É Jesus. Então, o que não falta é necessidade. Vá lá pela necessidade e você vai alcançar aquela alma. Direcione seu dom como serviço ministerial para que sua igreja seja abençoada. Então, irmãos, há muitos egoístas que imaginam ser maior do que a igreja. É uma pena que tem irmãos que pensam assim. Nós somos maiores que a igreja. Tá bom. Você diz uma bobagem dessa, esquece o seguinte, o quê? Que Jesus, Ele amou a sua igreja. Jesus, Ele morreu pela igreja, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, quando você ama a sua igreja, você está sendo semelhante a Jesus. Quando você ama a sua igreja, você está imitando a Cristo, no amor, na dedicação. É isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios. Então, o seu trabalho na igreja é recompensado, não pelo pastor, às vezes nem pela própria igreja. Pode ser que a igreja nem reconheça o trabalho que você está fazendo. Mas olha, Deus não se esquece. Veja esses 3 versículos aqui, né? Use seu dom para atender necessidades dos não cristãos, né? E Deus vai te recompensar. O versículo da Mariazinha. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Saiba que o vosso trabalho não é vão, vírgula, no Senhor. Pode ser que a igreja até fale, o trabalho do fulano foi vão, foi em vão. Não. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Segundo Crônicas 15:7. Mas vocês sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será o quê? Recompensado. A promessa de Deus, que o seu trabalho será recompensado. E Hebreus 6:10 diz, pois Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, nem do amor que vocês demonstram. Deus não é injusto. O pastor pode ser, os irmãos podem ser, mas Deus não é. Deus não é injusto, Ele não vai se esquecer do trabalho de cada um de vocês, nem do amor que demonstram. Então, irmãos, uma outra coisa é que a igreja tem que estar pronta, né, para receber os não cristãos. Agora, isso também é importante, porque vamos dizer que pode passar aí, Felipe, vamos dizer que alguém traz um visitante, né? Mas será que tem um grupo de oração na igreja, já orando antes que eles venham?
Será que tem alguém orando? Senhor, se o Senhor mandar um visitante, nos ajude a atendê-lo nas suas necessidades. Será que tem um grupo orando para que os visitantes venham? Então, ter antecipadamente um grupo de oração pronto para rogar a vinda, como para que a igreja tenha condições de ampará-lo. E criar meio de ampará-los, né? de atender. Atender espiritualmente com evangelismo, falar de Jesus. Atender emocionalmente, que é a igreja tem que ter um coração amigo para poder ouvir as pessoas. Materialmente, sempre há uma oferta de amor na igreja de Jesus, né? Às vezes acontece. A pessoa vai procurar a igreja por uma questão material. Então, sempre há uma oferta de amor na igreja de Jesus. Ajudá-los a se reerguer de seus vícios, ter paciência para ajudar em suas fraquezas. A pessoa vem, continua no erro, vem, continua no erro, vem, continua no erro. Então, a igreja tem que ter essa paciência e ter amor por essa alma e pela família que essa alma representa. Porque pode ser, né? Logo que eu comecei o seminário, um senhor bêbado, bateu assim no portão. A igreja lá em Garça tinha um portão de ferro grande. Ele bateu lá ele ficou. E aí o pastor teve muita misericórdia dele e acabou levando ele para a casa dele. E aí ele voltou. Foi feita uma visita para ele, ele voltou. Ele voltou e, meus irmãos, abandonou a bebida. Foi um milagre de Deus. E no que ele começou a vir para a igreja, a família dele todinha começou a vir para a igreja. Até a mãe dele começou a vir para a igreja. As filhas todas para a igreja. Ele se tornou, num futuro próximo, o diácono mais respeitado da igreja. Mas por quê? Porque teve paciência, porque teve amor por ele e pela família que ele representava. Ele morava na estação, de uma forma muito precária, muito humilde. E depois, pela graça de Deus, conseguiu comprar um terreno. Ele mesmo fazia os tijolos, e fez tijolinho por tijolinho e fez a casa dele sozinho. Está lá até hoje. Então, irmãos, Deus, Ele quer isso, Ele quer chamar pecadores ao arrependimento e quer usar os irmãos da igreja para que eles encontrem um evangelista, o processo de evangelização. Citei aí esse exemplo porque eu acho maravilhosa essa iniciativa da Convenção Batista Brasileira. Olha, meus irmãos, vou falar, se tem uma coisa bem feita, é esse projeto. Aí tem um tufão, um furacão, tem alguma coisa. Olha, a carreta estava lá no sul. Aí deu um pé de vento numa cidade aqui no Paraná. Os motoristas e mais os ajudantes, eles entram tudo dentro da carreta e vira tudo lavandeira, vira uma lavanderia e vão. Chega na cidade, começa a lavar a roupa do pessoal da saúde, de bombeiro, quem que precisa. E ali eles conhecem pessoas, eles evangelizam as pessoas e nascem até igreja, assim. Esse é o Geraldo. O Geraldo está aqui na... Coloquei o nome de Geraldo nesse gato, porque meu pai gostava muito de gato, então, aí, vou fazer o que com um gato desse? O Clodoaldo, isso é culpa sua, hein? Você dá jeito nisso, hein? Clodoaldo está por conta. Então, irmãos, a carreta da convenção, ela foi criada para quê? Para atender necessidade. Esse é o objetivo, né, da nossa carreta lá. Eu digo nossa, mas eu vou ver esse ano, irmãos. Pode ter certeza disso. Nós vamos mandar uma oferta para essa carreta. Isso é um propósito que eu tenho no meu coração, da igreja ajudar, mandar uma oferta para eles. Nem se for, quanto que fica para encher um tanque de diesel? É tanto. Então, nós vamos mandar o tanto que precisa para encher um tanque, né? Que seja, que Deus vai nos recompensar. Muito bom. Tem pedido de oração aí na internet, Felipe? Tem? Vamos ver. Vamos lá.
Mas eu não chamo ele de Geraldo, esse gato, deixa eu explicar, né? Eu apelidei ele de Geraldo, mas é Gerhard, tá? Que é em inglês, que fica mais bonito, né? Geraldo em inglês. Gerhard, né? Esse gato.